Olá você que acompanha a Noticidade, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, episódio especial, episódio de número 91, e hoje estamos recebendo aqui mais uma vez o corretor de imóveis e empresário Marco Aurélio de Melo. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui novamente aqui no Noticidade. Eu que agradeço, Douglas, o bom filho a casa torna, né? E é sempre um prazer e uma honra estar participando do seu podcast, que está sempre evoluindo, né? Batendo esse papo conosco, os empresários, os empreendedores, né? E as pessoas da sociedade que querem fazer a diferença, que querem estar desconectando com a sociedade em geral. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha, que bom ter você aqui, Marco, para poder tirar as dúvidas aqui da sociedade sobre negócios imobiliários. A gente sabe que imóvel é uma coisa que sempre está valorizando, sempre é bom você investir, e nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui e também sobre financiamentos imobiliários, né, que é aí um mecanismo que a sociedade utiliza para poder conquistar aí os seus sonhos, né? E a gente vai falar sobre isso também. Primeiro eu quero te convidar a comentar, deixar aqui a sua pergunta e compartilhar, porque você concorre a um Pix de R$200 que vai ser sorteado já no final dessa live. Então, gente, não perca, hein? R$200 no Pix, tá? A gente está aqui fazendo essa promoção especial para vocês aqui, lembrando que nós estamos passando aí de 95 mil seguidores aqui no Facebook, essa plataforma aqui que a gente também tem monetizado bastante, e a gente fica muito feliz, claro, com a sua participação, você sempre aqui curtindo, compartilhando, gerando interatividade com a gente. Isso é muito bom, isso nos ajuda muito e a gente fica muito feliz. Não é à toa aí que nós estamos crescendo cada vez mais aqui nas plataformas, tanto aqui no Facebook como também no YouTube. YouTube já passamos de 6 mil inscritos e eu fico muito feliz, né, que viramos aí a casa dos 5, passamos para 6 mil inscritos. É um número muito bom, né, porque o YouTube realmente ele não entrega tanto que nem as outras plataformas, então 6 mil já é um número muito bom aí de pessoas que realmente estão assistindo e acompanhando as nossas entrevistas, e a gente fica muito feliz. Então vai lá, gente, compartilha, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, e você já vai estar concorrendo ao sorteio de um Pix de R$200. Marco Aurélio, várias vezes, né, Marco? Já esteve aqui, acho que essa é a quarta, né? Sim. E a gente sempre fala muito aqui, e as pessoas até quando me encontram sempre falam que aprendem muito com você, porque você é um cara que está sempre antenado. Estava em São Paulo há poucos dias, está sempre buscando conhecimento, evoluindo, e claro, quem ganha com isso são os clientes do Marco Aurélio, né, que estão adquirindo imóveis, estão fazendo negócio com alguém que realmente está qualificado, né, que sabe o que está fazendo. Isso gera muita credibilidade para você, né, e também para todos aqui, né, os corretores aqui da nossa região, que também todos também estão aprendendo a cada dia, né, e a gente fica muito feliz com isso e ver esse momento que você está passando. E a gente vai falar um pouquinho, Marcos, sobre financiamento imobiliário. Eu queria que você começasse falando sobre isso, né, porque a gente tem aqui aumento na taxa Selic, tem um momento aqui que parece estar um pouco complicado. Eu queria que você falasse sobre isso, se realmente está dessa forma, se não está, se quem tem aí está pleiteando um financiamento, né, qual que é o momento certo. Eu queria que você falasse sobre isso. Claro, Douglas, sempre um prazer compartilhar com as pessoas, né? A sua audiência muito grande, tanto nas redes sociais como no Facebook, também aí no YouTube. É importante lembrar também que hoje a imobiliária, né, a Marco Negócios Imobiliários, ela já não depende somente de mim, né? Nós temos lá uma equipe, né? Eu fiz esse ano, coincidentemente, Douglas, eu estou fazendo 15 anos como corretor de imóveis. No dia 24 de agosto de 2010, saiu ali meu registro como corretor de imóveis, na época que não era essa profissão tão instagramável, tão glamurosa, até demorava um pouco mais para sair, para acontecer as coisas. Então esse ano eu estou completando 15 anos. E aí faz 2 anos que eu tenho feito essa migração, essa mudança. Quando eu paro de ser um corretor de imóveis que tem um escritório, que tem uma equipe, e passo a ser uma empresa. Então hoje a Marco Negócios Imobiliários quer ser um marco na vida das pessoas, um marco de realização, um marco de bons serviços prestados, né? E também dessa educação, Douglas, que é como que eu digo educação? A educação de você demonstrar o conhecimento, compartilhar o conhecimento, o que está acontecendo no Centro-Oeste, no Brasil e até mesmo no mundo, aplicado ao mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário ele faz parte sim das nossas vidas.
Porque nós precisamos morar, nós trabalhamos e tudo isso tem algum imóvel. A maioria das relações humanas estão dentro de imóveis, passam por imóveis. Então esse momento, Douglas, é muito interessante. Eu acho que todo mundo tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho, tem alguém, ou até mesmo alguém dentro de casa dizendo assim, olha, a Selic está alta, cada vez mais alta, eu vou esperar o juro baixar para investir, para comprar imóvel. Ou até mesmo algo mais hipotético, que é baixar os imóveis para investir. É importante lembrar que no cenário mundial, que principalmente no nosso nacional, nunca o mercado imobiliário teve tão pujante, nunca teve tão valorizando e nunca teve tão seguro. Quando você pega na história, por exemplo, vamos citar o Plano Collor, quando as pessoas perderam o dinheiro, seus recursos estavam na poupança, quem tinha investido em imóvel ficou seguro. O imóvel é algo seguro, é um investimento seguro. E nesse momento da Selic alta também não é diferente. Primeiro, quando nós atuamos com financiamento imobiliário, quando você faz a sua aquisição através de um financiamento imobiliário, ele chama juro pré-fixado. O que isso quer dizer? Que no valor da taxa de juro que você contrata hoje, ele não vai, se a Selic dobrar, ele não vai ter esse problema. E se a Selic baixar, que com o tempo as coisas vão se organizar, você vai ser beneficiado por essa baixa de taxa futura. Você não vai ser prejudicado se a taxa continuar aumentando. Por que a gente sempre fala do financiamento imobiliário, Douglas? Porque no nosso caso específico da Marco Negócios Imobiliários e também aqui da cidade, da nossa região local, 90% das operações imobiliárias são através de financiamento imobiliário, o que é muito bom, porque dá uma alavancagem, possibilita que a pessoa, às vezes, em vez de fazer aquela cultura que aconteceu no passado, trabalhar muitos anos e juntando de pouquinho em pouquinho, fazer um compromisso, ter uma casinha e ficar a vida inteira e tá tudo bem, ou às vezes receber de herança e passar para frente, o que tá tudo bem também, mas hoje mudou. Hoje com esse financiamento imobiliário você pode sonhar mais alto, você pode dar um passo maior, você pode já começar numa casa que você gosta, no investimento imobiliário mais rentável possível, porque o financiamento imobiliário nada mais é do que você usar o capital do banco para comprar um imóvel à vista e você comprar parcelado. Então, Douglas, falando em mercado imobiliário, o melhor momento para comprar imóvel foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Maravilha. Essa alta da Selic, o que muda para quem tem imóvel ou para quem quer ter imóvel? A única diferença que a Selic está fazendo é que ela dá uma pequena variável na parcela. Como subiu a Selic, subiu a taxa, então uma parcela que era, por exemplo, R$1.000, ela vai estar variando aí 10%, até 10%, ou seja, 1.100. É lógico, é um grande impacto, mas Douglas, pasme, quem investiu em imóvel ainda com a Selic praticamente a 15%, já venceu a inflação. Nós fechamos o primeiro semestre de 2025 com a alta de 3% da inflação, que é relativamente alta, eu concordo. Mas a valorização do mercado imobiliário, a valorização dos imóveis foi 4%. Então você ainda está ganhando 1%. Então quem investiu em imóvel, quem segue investindo em imóvel, seja para moradia própria, primeira, segunda moradia, investimento para família, investimento em rentabilidade, investimento em valorização, já venceu a Selic e já venceu a inflação. Entendi, mas essa parcela, vamos supor, se a parcela for 1.100, né? Um exemplo aqui. E aí a taxa baixar, né? Digamos que trocou o governo, teve um momento ali, baixou a taxa. Essa parcela, naquela parcela que é variável, aquela decrescente, ela muda ou não? Baixo. Você não pode, se a Selic tiver outras altas do momento que você contratou, você não é prejudicado. Mas se a Selic baixa, você pode sim requerer a instituição financeira que você tem esse financiamento a equivalência de taxa. Então tem mais essa vantagem. Então que legal. É muito legal mesmo. Então nossos clientes que estão aqui adquirindo no último ano, nesse ano, com certeza, quando o cupom, quando você conseguir normalizar com as próximas mudanças político-econômicas que estão advindo no curto, médio e longo prazo, com certeza nós vamos avisar, nós vamos divulgar, aí que vem a educação, de chegar, de aumentar a nossa distribuição do conhecimento, dos momentos e das vantagens e benefícios, para que nossos clientes sejam beneficiados e a sociedade comum mesmo, a sociedade geral, possa ter essa educação, essa informação. Porque a verdade é aquilo que liberta, né? Então tudo que é verdade você tem que estar repassando, compartilhando, independente se é para os nossos clientes ou se é para a sociedade geral mesmo.
Certo, tenho visto aqui, Marco, um crescimento de Sidrolândia para todos os lados, né? A cidade realmente está avançando, muitos imóveis, né, chegando aí, sendo lançados, muitos imóveis construídos, boa parte deles com a plaquinha lá do Marco Negócios Imobiliários, né? Imóveis muito bonitos, enfim, imóveis também, né, do Minha Casa Minha Vida, imóveis, né, nos bairros mais longínquos, está lá o Marco Negócios Imobiliários e a sua equipe, né, sendo representada. E a gente vê um crescimento muito bom. Esses investimentos, quando a pessoa, por exemplo, adquire um imóvel desse, eu vi outro dia você citando um exemplo, né, de uma cliente que depois ali, 1 ou 2 anos, uma coisa 3 assim, anos. 3 anos, né? Lucrou 100 mil reais. 100 mil reais em 3 anos. Inclusive, Douglas, nós estamos a 3 ruas dessa cliente. Ah, é aqui no bairro? Aqui nesse bairro. Olha que legal. Ela comprou por 290 mil há 3 anos atrás, através de financiamento imobiliário, usou as vantagens de taxa, vem amortizando com financiamento. E como os imóveis nos acompanham em todas as fases da nossa vida, você às vezes quer um imóvel talvez um pouco mais imponente, um pouco maior, com mais entrega, mas naquele momento o seu poder aquisitivo, a sua capacidade de pagamento não é para aquele imóvel, é para o imóvel um pouco menor. E aí que está a grande sacada, Douglas. Faça isso. A gente diz aos nossos clientes, é para o momento. E porque acontece exatamente igual essa cliente. Por um novo momento de vida dela, um recomeço, ela vai vender o imóvel. E a gente fez a avaliação e mostrou que ela está... Na verdade, o imóvel está ofertado a 420, mas está sendo negociado em torno de 390. Então, diz para mim... O que nos últimos 3 anos, com essa dificuldade toda econômica, o que é que valorizou tanto, o que valorizou 10% ano e o que deu 100 mil reais de lucro? Poucas operações, né? Então essa é uma operação real. E digo mais, Douglas, não é só essa cliente. A gente teve a graça esse ano de clientes nossos que compraram um imóvel Minha Casa Minha Vida, que é um imóvel de menor valor e menor de tamanho, há 6, 5 anos atrás, e todos eles estão voltando na imobiliária para dar upgrade. Por quê? A família cresceu, porque ele está no começo de carreira, ou ele está na expansão de carreira, e agora chegou o momento dele trocar. Então, ou ele vendeu esse imóvel e comprou outro, ou em alguns casos, nós colocamos esse imóvel em outro negócio, como par do pagamento. E, Douglas, é com ganho de capital. Nós acabamos de realizar uma operação imobiliária, um cliente que há 5 anos atrás pagou 186 mil no imóvel. É lógico que ele aumentou um pouquinho, colocou o que nós brasileiros adoramos de fazer, que é colocar nossa cara no imóvel, os nossos detalhes, a grama, um revestimentozinho, pouco investimento, mas que deu muito resultado. E esse imóvel foi colocado como parte de pagamento em outro imóvel por 350 mil reais. Ou seja, ele dobrou em 5 anos. E aí ele dobrou, ele só não dobrou. A pessoa morou, foi feliz, usufruiu, deixou de pagar aluguel, pagou investimento. Então nessa jornada aí de mais de 10 anos de imobiliária e de exatamente 13 anos atuando especificamente, somente como corretor de imóveis, eu vi isso acontecer várias vezes. E assim a gente fala, a gente não é uma concessionária que pode fazer uma recompra garantida, mas a gente mostra os dados, a base, que isso acontece realmente aqui, especificamente em Sidrolândia. Então a gente tem vários clientes que compraram imóvel, eu sempre gosto de citar esse exemplo, teve um cliente que comprou na planta, comprou bem, sempre compra melhor, 10% a menos que o valor final de mercado. E um pause, Douglas, quando fala, tá, mas como que você prova que esse imóvel não é black fraud, que realmente estou comprando a 10% a menos que o valor de mercado? Quem compra na planta, na nossa imobiliária, a gente entrega, a gente compartilha a avaliação do banco. Então, o imóvel que um cliente nosso que está assinando o contrato semana que vem. O imóvel, o valor de mercado desse imóvel hoje pronto é 290 mil reais. Ele comprou na planta, parcelou a entrada, criamos toda a estratégia, ele pagou 260 mil. Ora, ele já está pagando a 10%. E aí vem a avaliação do banco, que avalia valor de mercado com critério de até 10% a menos, para não ser muito extenso, porque ele tem que avaliar 10% a menos para leilão, caso ocorra algum problema que a pessoa não possa cumprir o pagamento. Esse imóvel foi avaliado por 282 mil. Então isso quer dizer que ele realmente vale os 290.
Porque se o banco, a Caixa Econômica, que tem esse critério de avaliar 10% a menos que o valor de mercado, avaliou ele 282, é porque ele vale os 290. Quer dizer que a pessoa comprou, pagou 260 e nesse primeiro momento ela já valorizou em 10% e em 290. E nós estamos falando isso numa jornada de menos de um ano. Então tem várias histórias. Tem clientes que compraram, moraram 6 meses, venderam, tiveram ganho de capital de 50, 100 mil reais. Essa é a realidade do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é o mercado seguro, o que mais valoriza e o que mais entrega resultado. Maravilha, deixa eu agradecer o pessoal que está participando aqui da nossa transmissão, lembrando pessoal que nós estamos ao vivo, estou aqui recebendo o corretor de imóveis e empresário Marco Aurélio de Mello e você concorre a um Pix de R$200 participando aqui, deixando a sua pergunta e também compartilhando aqui a nossa live, a nossa transmissão para você que está aqui no Facebook, tá bom pessoal? Lembrando que é ao vivo somente pelo Facebook e o gravado vai para a plataforma do YouTube, tá bom? Então é isso, Marco Aurélio. Por que eu gosto, né, de sempre deixar claro aqui o seu trabalho? Por causa de uma coisa chave, fundamental, que você carrega consigo, que eu fui testemunha disso. A palavra honestidade. Você é um cara honesto e eu pude comprovar isso como seu cliente, né? Você teve a oportunidade, por exemplo, de um imóvel que nós negociamos, de faturar em cima dessa negociação até R$50 mil, e você não fez isso, né? Você jogou limpo, tanto com o proprietário do imóvel, como também com o cliente. Você sempre faz isso nas suas negociações, né? Claro, sempre vendo ali a melhor forma de ajudar cada um, tanto o dono do imóvel, como também o cliente que está comprando, né? E aí a gente vê isso em você, que você realmente quer realizar o sonho daquela pessoa e também ajudar aquele investidor, aquela pessoa também a ter o seu lucro e aproveitar o momento. É a oportunidade, é ligar, né, esse elo entre os dois ali e fazer acontecer o negócio, né, para que não fique aquele imóvel ali, né, travado. Vamos fazer acontecer, a pessoa está aqui, ela tem e tal, e nem sempre isso acontece, né, Marco? A gente sabe que nem sempre é dessa forma. Às vezes a pessoa fala, não, poxa, 50 mil, cara, isso é dinheiro, então vamos esperar, vamos e tal, e aí, enfim. E você não, você é um cara sempre muito honesto, de caráter, joga limpo. Então assim, o grande investidor, o pequeno, pode confiar no Marco Aurélio, e são poucas as pessoas hoje em dia que nós podemos confiar quando se trata de dinheiro, né, Marco? Então eu queria que você falasse um pouquinho também, né, dessa forma de trabalho da sua parte, né? Claro, eu agradeço, sempre muito bom ouvir esse feedback seu e você compartilhar quando você teve experiência no seu investimento imobiliário. E também foi um excelente investimento, e a gente nos bastidores estava conversando isso, né? Avaliando quanto que você pagou no seu imóvel, quanto você investiu e o quanto ele vale hoje, né? Então, que você lá na imobiliária a gente tem tem a nossa estrutura e tem a filosofia nossa de atendimento, de trabalho, nosso método de trabalho. Primeiro, ele é baseado na clareza, na honestidade, na credibilidade. Hoje eu tava fazendo eu estava num vídeo, né, com um especialista de São Paulo, de uma das áreas da imobiliária, porque eu tenho investido, né, também bastante em tecnologia, bastante aperfeiçoamento meu e toda a equipe da imobiliária. E ele fez essa mesma pergunta: o que faz as pessoas escolherem você entre outros profissionais, aceitarem, né, essas negociações? É realmente isso. Cumprir tudo que se diz e a clareza, Douglas. Não tem ação pirata, não tem nada escuso, é muito claro. E inclusive com clareza quando não dá certo. Então não tem enrolação, a gente faz claro. É lógico, o que depende da nossa parte a gente faz tudo. A gente não transfere responsabilidades, mas principalmente a gente não absorve responsabilidade de terceiros. Então se alguma das partes errar ou se algum desistir, é natural. Então a gente, até para fazer uma rescisão, que em alguns momentos acontece, tudo muito claro por que chegou nisso. Então é muito baseado nisso, na clareza, na verdade, na honestidade. Por quê? Porque nós entregamos resultados. O nosso trabalho é resultado, o nosso trabalho é muito sério, porque ele é intermediar os sonhos, os planos, os projetos das pessoas. E nós estamos numa área muito sensível, que é o dinheiro, que é o patrimônio, que é a segurança. O imóvel, ele é o que dá poder de compra, é o escudo patrimonial. Então a gente tem que ter essa clareza, prezar muito pela credibilidade, cumprir,
ter honestidade sempre em todas as operações, independente de valor. Independente se, como você disse, se pode representar ganho. Porque o nosso ganho que é no resultado, Douglas, ele é quando você está com a chave do imóvel, está recebendo imóvel e quando o vendedor vende. Então, qual que é o maior problema do mercado hoje? A meu ver, e são pesquisas que são feitas, a precificação. O que é a precificação? Existe uma grande especulação imobiliária, isso é natural. As pessoas olham o imóvel do fulano e do ciclano e acham que o dele vale mais, ou acham que está sendo vendido, ou porque simplesmente com a venda, se tratando dos vendedores e investidores, ele tem um propósito com a venda. Ou ele vende porque ele precisa levantar um capital para alguma coisa, ou quando ele é consultor investidor para que o negócio dele gire. É um giro, ou seja, é uma constância, uma recorrência, é o negócio dele. Mas às vezes o que ele espera contemplar com essa venda está longe da realidade ou dificulta. Então, dentro dessa honestidade, essa clareza, a gente recebe muita gente, nem todo mundo a gente atende, Douglas. Algumas pessoas ficam um pouco frustradas, eu quero deixar isso muito claro. Não é porque a gente faz acepção de pessoas, distinção, é porque primeiro que existe nosso nicho. A gente não atua com aluguel, a gente não atua com imóvel rural, né? A gente não atua com imóveis que não estejam com a documentação regular para serem transferidas, né? Posse, cessão de direitos. E também a gente tem o nosso perfil. E também não adianta a pessoa querer um imóvel que o mercado pode absorver 300 mil e ele querer 500 mil reais. Porque não vai acontecer. A gente não tem orgulho de ter um monte de placa parada. A nossa jornada tem que ser curta. E a gente não pode brincar com a expectativa das pessoas, porque quem está vendendo tem um motivo para vender, seja urgente, seja de investimento. Então a gente tem muita clareza, então a gente fala, ó, o imóvel seu que pode absorver é neste valor e dessa forma. Ah, mas nesse que eu quero, não aceito. Então, infelizmente, não vai dar para a gente fazer um trabalho, porque a gente não vai conseguir entregar resultado. Não é porque a gente entrega bastante resultado, nós já vendemos aí nesse primeiro semestre 30 imóveis, não é porque a gente está mirando em 100 esse ano, não é porque a gente consegue entregar alguns resultados que a gente consegue entregar todos os resultados que as pessoas esperam. Existe o mercado imobiliário, eu digo e repito, é um organismo vivo. Ele não é a favor de ninguém, ele acontece. É uma força quase que orgânica e natural da natureza. Natural, né? Mandar um abraço aqui para Amanda Aldi, está junto com a gente aqui, a Mariane Pereira também, muito obrigado a todos que estão participando aqui, muita gente participando, Vanessa Brito, que Deus abençoe a todos vocês, amém, Vanessa, obrigado. Falar em amém, o pastor Hudson Mucchiuti, ele que é presidente, né, diretor-presidente da Fundação de Esportes, está com a gente também aqui, obrigado pastor Hudson, um abraço aí todo o pessoal da igreja Oreb Church. Um abraço para o Hudson, é meu amigo de infância, está fazendo um excelente trabalho na gestão pública, na Secretaria de Educação. Parabéns, Hudson. Tá de parabéns mesmo aí o Hudson e toda a equipe, né, Hudson? Obrigado aí. A Maria Rita está comentando aqui. A Maria Rita que está me devendo uma visita aqui, né, Marco? Tá. Para a gente poder falar sobre direito. E, inclusive, acho que dá para a gente bolar algo diferente também com a Maria Rita e fazer lá no escritório dela, claro, né? Ótimo. Ela explicar lá como que funciona toda aquela metodologia que ela utiliza, que tem salvado famílias, né? E muitas pessoas, né, que estão envolvidas aí em disputas judiciais ou pretendem se envolver, né? E aí a Maria Rita faz um trabalho excelente no direito, principalmente da família, né? Então a gente vai com certeza em breve fazer um novo bate-papo aí com a Maria Rita. Obrigado, doutora. Um grande abraço. Quem mais está por aqui? Ana Elisa, conhece? Oi, papai, é a Ana Elisa. O senhor está muito lindo. Te amo. Isso que é bom ter filha mulher, né? Ela sempre acha que a gente está bonito, mais que a mãe da gente tem. Beijo, minha filha. A Ana Elisa é empreendedora. É a minha sucessora. Maravilha, que bênção, né, Marco? A gente fica muito feliz aí das famílias, né? Ter esse coração, essa visão, né, Marco? É uma coisa muito boa. E o Marco, para quem não sabe, né, Marco? O Marco tá repaginado, né? Boa. Deu uma melhorada. No mercado imobiliário a gente chama de retrofit, flipping house, que é reforma. Você pegar um negócio que tá meia boca, meio capenga e dar uma repaginada, uma melhorada. Eu tô num retrofit meu. Você já tem 40, Marco? Não, vou fazer 39 em outubro. 40 eu faço ano que vem. É que você é da minha geração, né? Eu sou de 86. Isso. Safra boa essa. Temos a mesma idade. Então eu vou fazer 40 em janeiro do ano que vem. Né? Sou de 86 também.
Bom, quem mais aqui? Luísa Mota, muita gente, pessoal, eu vou comentando aqui conforme vocês forem falando. Tinha alguém perguntado aqui, já perdi o comentário dela, falando sobre a entrada dos imóveis, né? Boa. Responde ela aqui rapidinho. Ingrid Silva. Ingrid, obrigado pelo seu comentário. Que bom que você fez essa pergunta, é muito oportuno. Entrada, Ingrid, quando a gente fala de financiamento imobiliário, via de regra é 20% do valor do imóvel. Mas isso é uma regra de Bacen, né? Mas a gente consegue flexibilizar, talvez um pouco menos, parcelar várias formas. Inclusive, eu quero já abrir aqui, aproveitando o comentário da Ingrid, Douglas, abrir uma campanha especial aqui no Noticidade nessa noite. Se você, a todos que tenham terrenos, a gente sabe que tem muitos loteamentos, em breve serão lançados outros, que você não consegue nesse momento fazer a construção com recurso próprio, a construção gasta muito, tem toda uma logística de mão de obra, pedreiro, tudo, e às vezes você precisa trabalhar, não tem como você dedicar atenção nisso. Quero te fazer um convite, quero que você mande lá nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp, ou procure nosso imobiliário, a nossos especialistas, que são a Letícia, a Elisiane, a Camila, vão estar lá sempre pronto, com aquele sorriso no rosto, aquele café gostoso para receber e te ouvir, e que você possa dar esse terreno como entrada. E às vezes você vai me dizer, talvez seja o seu caso, Ingrid, mas ou de qualquer outra pessoa da audiência hoje, que esse terreno não está quitado, você tem parcelas da incorporadora que você comprou. Não se preocupe, que isso não é problema, nós temos a solução. Nós podemos ver o valor de mercado, descontar esse valor, assumir esse valor que você tem a pagar, e pelo valor que você pagou, ele pode ser usado como entrada. Se der os 20% está ótimo, se não der os 20%, precisar parcelar a diferença, nós vamos ver as formas específicas de cada situação, e se der mais entrada, melhor ainda, que sua parcela diminui. Então, te respondendo a você, Ingrid, e outra, é bom a gente simular para você entra em contato com a imobiliária, porque o financiamento imobiliário ele é muito específico de cada idade, cada CPF e cada renda, e vai variar conforme o imóvel. Mas o que a gente tem feito para os nossos clientes? A gente faz uma simulação e principalmente faz a aprovação de crédito. Por que a aprovação de crédito sem imóvel, Douglas? Porque essa aprovação de crédito ela vai dar liberdade, que a pessoa pode escolher entre todas as opções que nós temos prontas em construção e na planta, e vai dar segurança, que você pode dar esse passo importante, que às vezes você está lá com esse sonho na gaveta, ou está com esse sonho escondidinho no coração, esperando que a taxa vai baixar, ela não vai baixar, e principalmente esperando que os imóveis vão baixar e não vão baixar. E por isso que eu disse que o melhor momento, né? Pelo contrário, só vai subir. É importante, então, Ingrid, respondendo a sua pergunta, procure imobiliário, procure o nosso especialista, que nós vamos dar aquele atendimento específico e principalmente exclusivo, com a atenção que esse seu sonho, que esse seu projeto, que esse seu desejo merece. Maravilha, obrigado. Gesiane Moraes está por aqui também. Boa noite, Douglas, boa noite a todos, boa noite, Gesiane Moraes, muito obrigado aí pela audiência de sempre. A Márcia Paz, Caliane Souza. Um beijo para Márcia Paz. Quem não sabe, a Márcia Paz é minha mãe, querida, amada. Obrigado pelo prestígio. Quem me deu a vida. Não sabia, hein, Marco? Não sabia. Tá aqui então, dona Márcia. Obrigado, viu, pela audiência. Vanessa Brito aqui novamente. Caliane Souza, já falei, né, Caliane? Tá dando boa noite aqui, boa noite. A Juscelene Rodrigues. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, o diretor-presidente da Fundação do Esporte está aqui também falando, esperando o Marcos para uma visita, um café. Aí, Marco, tá? Tô pronto. Só mandar a localização amanhã e esperar uns 10 minutinhos que eu chego. Inclusive precisando adquirir um imóvel aí, né, Marco, para a igreja, né? A igreja Oreb Church em breve vai estar em sede própria. Quem sabe, né? O Marco já não pode fazer um levantamento aí para encontrar esse imóvel, seja para construir, né? Seja para reformar. Enfim, o Marco é um grande empresário do setor aí, sempre tem ótimas condições. A Janaína Pereira também está por aqui. A Vanessa disse aqui que a melhor coisa é o apoio da família. Isso é muito importante. Que seria de nós sem a família, né, Marco? Miriam Alves também com a gente, Julinho Feitosa. Como é que tá o espetinho aí, Julinho Feitosa? Julinho tá lá com o Fabiano Martins, lá, o Fabiano Liderança, ali quase na esquina da UPA, né, ali na rua Ponta Porã com a Antero Lemes, né, perto do sinal ali. Estão vendo todos os acidentes ali, rapaz.
Tá ali um espetinho maravilhoso do meu amigo Fabiano Martins, e o Julinho Feitosa tá junto lá com o Fabiano, né, trabalhando e tal. É bom que se a família precisar esperar um atendimento no UPA, que está sendo muito bem atendido, mas já come espetinho enquanto aguarda, ou comemora que já curou, que já está melhor, já para no espetinho e comemora. Rapaz, sabe o que o Fabiano fez? Pão francês ali, tirou o miolo, coloca a carne dentro, faz aquele, tipo um hamburgão assim, rapaz... Achei fenomenal. Boa. Né? Pra gente que, que gosta, né? Gosta tá de regime. Gosta do carboidrato. Né? Ai, dá pra ver. Então, um abraço aí, Julinho, Fabiano, toda a equipe aí, obrigado pela audiência. Bom, pessoal, vou mandando aqui aos poucos aqui os abraços, que muita gente participando. Lembrando que ao comentar aqui, deixar o seu comentário, a sua pergunta, você concorre a R$200 no Pix, e também peço que você compartilhe, tá? Marco, um assunto importante agora, o que mudou no Minha Casa Minha Vida? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, que é uma prática muito utilizada pela população, né, porque você ganha muito incentivo, né, é dinheiro, né, que você ganha para poder adquirir o seu imóvel. Dinheiro e oportunidade. Minha Casa Minha Vida segue, como líder de mercado, segue o que mais oportuniza a aquisição dos imóveis, né, do primeiro imóvel. Então, Minha Casa Minha Vida, ele tem 4 faixas. Faixas nada mais é que o valor do imóvel, onde ele pode chegar, e o perfil da renda daquele que vai comprar. Então nós temos aí, e tudo isso nós temos lá na imobiliária, Douglas. Foi bom você falar isso, que as pessoas sempre às vezes, elas acessam talvez os anúncios, os stories dos imóveis de maior valor agregado, às vezes podem pensar que a gente só tem um perfil, e não. Nossa imobiliária não é somente especialista em mercado imobiliário, em financiamento. Mas principalmente nós somos especialistas em pessoas, em assessorar, em fazer um trabalho de qualidade, um trabalho assertivo e investir na jornada dessa aquisição, para que essa jornada, principalmente de compra, seja a melhor experiência possível. E o Minha Casa Minha Vida, ele tem a faixa para imóveis de menos de R$200 mil, de até R$210 mil, que corrigiu, para pessoas de renda de 1 a 3 salários mínimos. Então esse perfil ele vai ter parcela mais baixa, que a taxa vai da média de 7% ao ano, ele vai ter subsídio. Nós estamos em parceria com a Pérola, né, do amigo Nelson da Lotérica, com a Alvorada. É um empreendimento único em Estrolândia, é a primeira vez que tem o Minha Casa Minha Vida deste valor, com 3 quartos, são imóveis de menos de R$200 mil, que as parcelas podem ser divididas, as entradas em até 48 vezes, as parcelas são menos de R$700, e ainda tem um subsídio do governo federal. Para quem não sabe, o subsídio é aquele desconto, o governo subsidia, você deixa de pagar, mas o vendedor recebe, e um subsídio espetacular, que está de parabéns mesmo, né, pela grande gestão que tem feito o nosso governador Eduardo Riedel, mas tem um subsídio de R$25 mil, Douglas. Do Estado? Então, do Estado. Então a pessoa tem desconto, subsídio do Estado, tem parcela mais baixa e entrada pode parcelar. Então a pessoa só fica no aluguel se quiser mesmo, a pessoa só não compra se não quiser. Esse é o Minha Casa Minha Vida. Depois nós temos a faixa 2, que são imóveis de entre 200 a 300, e a faixa 3, que são de imóveis a menos de R$400 mil. E a grande novidade do Minha Casa Minha Vida é que nós temos vários imóveis que entregam muito, são para imóveis de alto padrão, de médio, para até R$500 mil. Então, o que acontece? Se a pessoa tem um rendimento, e não é a única pessoa, Douglas, é a família, tá aí a audiência que disse que nada melhor que o apoio da família. Então, se juntar o casal, sejam casados no civil, sejam não sejam ainda, sejam noivos, sejam irmãos, seja o pai e os filhos e a mãe, quem consegue ter uma renda de R$8 mil bruta até R$12 mil, ele se enquadra nessa faixa do Minha Casa Minha Vida para imóvel de R$500 mil. Quer dizer que ele vai comprar um imóvel de até R$500 mil e vai ter essa taxa mais baixa que a Selic, a taxa de 10% ao ano. O que isso quer dizer de parcela, Douglas? Trocando em miúdos. A pessoa vai precisar dar R$100 mil de entrada, no mínimo, que é os 20%. 20%. É bastante dinheiro, mas entra naquela campanha que a gente abriu aqui. Pode ser seu terreno que não está quitado ainda, pode ser alguma outra forma, vai depender do vendedor. Alguns aceitam outros bens, terrenos, veículos, prazos entre safra, tem de recurso próprio, tem o FGTS, e se ela financiar,
R$ 400.000, a parcela dela fixa é R$ 3.500. Para um imóvel de 500 Um mil. imóvel de R$ 500.000. Ou seja, é uma baita de uma casa, né? É uma baita de uma casa. É um imóvel que certamente, se ele for alugar, ele vai pagar mais que de aluguel. Taxa fixada, parcela que só baixa e imóvel que só valoriza. Então a gente tem muito imóvel, Douglas, maravilhoso, de 3 quartos com quintal por R$ 480.000 imobiliário, R$ 450.000. Mas tem que ser bem assessorado. Por isso que a gente faz, primeiro a gente mais conversa do que visita, porque a gente quer entender o perfil do cliente, como que a gente pode impulsionar, como que a gente pode criar as condições mais adequadas para que você consiga conquistar esse imóvel, seja para investimento, seja para moradia, seja para quem já tem a família constituída, quem está constituindo família, seja para quem está nesse projeto. Então, as pessoas têm ficado muito surpresas, porque elas vão procurar um imóvel em faixa de 350, que é o Minha Casa Minha Vida mais conhecido na região, chega lá, ela vê que ela consegue comprar um de 500. Não que seja um melhor ou um pior, é muito importante essa clareza. Só que é como qualquer produto. O imóvel de 350, ele vai ser um imóvel aí de 2 quartos, de um tamanho, média aí de 70 metros quadrados. Aí quando você vai para o imóvel de 500 mil, nós estamos falando de imóvel de 3 quartos com suíte, com closet, com área gourmet, com outro tipo de acabamento e maior de tamanho. Por isso que é a diferença dos imóveis. O que faz um imóvel relativamente ser mais caro ou mais barato que o outro? Localização, porque de um bairro para outro terreno é maior valor, e metro quadrado, é tamanho. Uma casa de 70 metros quadrados, ela tem um valor. Uma casa de 100 metros quadrados começa a ter outro valor. Então, por isso que a gente quer dar essa liberdade de ouvir as pessoas para assessorar da mesma forma. É muito bom que vocês fazem realmente um acompanhamento, né? Um levantamento, né? De renda, de tudo, e aí trazem o melhor produto para aquela pessoa, né? Ó, a sua renda vai se encaixar nesse perfil. Exatamente, né? esse perfil, imóveis desse valor é esse valor. Vamos aprovar, a gente não vincula, como a gente não amarra, a gente não claro. liga, a gente deixa a pessoa livre para que com o financiamento aprovado ela escolha, porque é muito volátil. Às vezes ela está vendo um imóvel e esse imóvel acaba sendo vendido. Ou às vezes ela está vendo um imóvel, nesse meio tempo entra um outro imóvel que chama mais atenção, que ela decide que é o melhor investimento. Então, é para isso. Nós temos hoje lá na imobiliária, porque o financiamento é um pouco mais demorado para sair, devido à alta inadimplência geral da economia e principalmente muita gente está buscando crédito. Então hoje nós temos ali quase 20 propostas aguardando serem aprovadas com o Santander e o mesmo número semelhante com a Caixa, por perfil. Não quer dizer que demora, não vai ser. Quer dizer que é um pouquinho mais lento. A gente tem aquela estratégia. Então a gente pede a média. Tem uns que aprovam automático, rapidamente. Tem outros que a gente cria essa estratégia, faz o acompanhamento, explica como que tem que às vezes ajustar a renda, demonstrar, comprovar que é aquilo mesmo. E tem que esperar mesmo, é o momento. Então, nós temos aí uma jornada de 90 até 120 dias, mas acontece. Então, a gente pede um pouquinho neste momento, um pouquinho de paciência para quem está comprando e para quem está vendendo também, que precisa receber. Mas é o momento, mas a gente tem estratégia, a gente acompanha, a gente não solta. A gente tem um sistema lá, tem uma plataforma. Lá na imobiliária nós temos uma reunião no começo da manhã, no meio da tarde para acompanhamento, o que dá para acelerar, ou o que precisa fazer, ou se é só aguardar, isso acontece. E às vezes no meio ali, né, Marco, no meio do caminho dessa jornada, que eu acho muito, muito legal, né, é que ali, vamos supor, de repente aparece um outro imóvel, e às vezes, né, a localização é melhor, às vezes está ali 500, 800 reais, um pouquinho a mais na parcela, mas você fala, poxa, não, eu acho que dá para mim economizar um pouquinho, né, e pagar esse valor para mim ter um local melhor. Com né? certeza. E aí às vezes a pessoa se prende às vezes num imóvel, só que o que Deus tem para ela é melhor, é só ela esperar. Né? E às vezes o melhor para você é o melhor do momento, não é... A gente não troca o mais quer na vida pelo que mais quer no momento. Se é o que você quer mais na vida é a casa para moradia, investimento imobiliário, faça. Porque é os casos que nós dissemos agora. Às vezes o que você sonha está logo ali, Douglas. A vida é muito volátil, muito dinâmica, muito rápida. Então às vezes você sonha com um imóvel que hoje custa 500 mil reais e a sua capacidade hoje é para 300. Mas daqui a 2, 3 anos que passa rápido, você é feliz, com sensação de merecimento na sua casa, aquele imóvel vai chegar, outro perfil vai chegar naturalmente em você. E esse imóvel que você comprou vai ter valorizado tanto, porque o Minha Casa e Minha Vida de hoje, Douglas, é o médio padrão de amanhã.
o médio padrão de hoje é o alto padrão do amanhã. Então, os imóveis valorizam e você vai chegar, né? Tem uma frase muito bonita da música que diz que quem acredita sempre alcança, né? Então, acredite, a gente só chega onde a mente da gente chegou primeiro e os imóveis, as moradias, os investimentos nos acompanham em todos os momentos da nossa vida, todos os ciclos. Com certeza. Bom, tinha notado aqui sobre o investimento imobiliário com melhor ROI, que é a operação garantida. Queria que você falasse sobre isso também. Esse retorno, o melhor investimento que o segmento imobiliário é esse, ou na planta ou na valorização. Por quê? O que é isso? É o retorno pelo período. Então, você tem esse tipo de imóvel na planta lá? Tem muito. Vários? Vários. Por que aproveita a oportunidade, claro. Marco, por que Sidrolândia está crescendo tanto, né? A gente fala de dificuldade financeira, de um momento tá ruim, mas a gente anda por Sidrolândia, a gente vê tanta gente trabalhando, tanta construção, tanta casa nova, né? Bairros abrindo, né? Nós temos vários aqui, tem lançamentos, né, de imóveis, né, que, por exemplo, de alto padrão, médio padrão, né, imóveis também mais populares, de todos os níveis, digamos assim, né, mas um crescimento muito grande, que eu acho que não é normal, né. Sidrolândia vem, abriu um bairro aqui e tal, aí daqui a pouco abre outro ali, agora tá meio que, esse ano meio que de uma vez, assim, né, parece que o mercado explodiu. E, por exemplo, você vai atrás hoje aqui de profissionais de construção civil, você não encontra. Tá todo mundo trabalhando no 12 aí, né? O que está acontecendo? Tá todo mundo trabalhando, expandindo. Quem quer é um celeiro muito fértil. Né? Eu fui convidado recentemente, Douglas, para um podcast ali em Campo Grande também, a gente estava até falando sobre isso, só sobre rota bioceânica, investimento e mercado imobiliário. E nesse convite estavam pessoas falando justamente sobre Sidrolândia. Por que eles me convidaram, Deus? Porque eles têm curiosidade de saber realmente isso. O que está acontecendo? Sidrolândia está parecendo a Nova Brasília, né? Tanto o mercado. Por quê? Sidrolândia já sempre foi fora da curva em relação à valorização imobiliária e preço de imóveis. A gente percebe quando atende pessoas de outras cidades, outros estados, que eles se impressionam com o valor dos imóveis aqui. Provavelmente quando eles vêm de um ano para o outro. E nós estamos aqui no corredor da Rota Bioceânica. A Rota Bioceânica vai passar no quintal da nossa casa, da nossa cidade. Isso vai dar um up na logística do agronegócio, da logística, né, portuária. Tem também essa questão da Malha 21, que é esse projeto que já está acontecendo de voltar à ferrovia, né, que é outra questão de logística. Então tudo isso passa por aqui. Nós ainda temos muito forte o agronegócio. E agora nós temos mais forte também a agroindústria, que é Impasa, JBS, tudo que se produz de alimento pro mundo. Nós temos agora a Culturale, a questão da laranja, suco de laranja. Então toda essa exportação, tudo isso gera um movimento, um ciclo econômico muito forte. E isso atrai pessoas. E as pessoas basicamente precisam de duas coisas. Primeiro é alimentar e a segunda, não menos importante, é morar. É se abrigar. Faz parte da segurança. O abrigo, o lar, a casa é praticamente uma necessidade fisiológica, porque é de segurança, de proteção. Então, isso faz com que aumenta muito a população e aumenta muito o consumo. E o mercado imobiliário acompanha. Então, assim, diferente de outros cenários, o mercado imobiliário continua valorizando, as pessoas estão vindo e as pessoas estão muito olhando para a Sidrolândia. O Mato Grosso do Sul, em geral, está tendo um protagonismo enorme no estado, no Brasil. Então, quando você faz pesquisas e a gente tem esses dados, os outros estados do Brasil estão olhando para o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Sul está olhando para a Sidrolândia, assim como o Brasil, por causa de toda essa valorização da agroindústria, do agronegócio e da logística. Isso é circulação de dinheiro, renda e gente. O momento agora, Marco, agora eu vou te pegar, hein? O momento agora é de comprar ou é de vender? O momento é de comprar. Comprar e vender. Douglas, é muito importante fazer isso porque as pessoas estão apostando, e é natural, talvez até contra, que os imóveis vão baixar. E eu reafirmo, não vai baixar imóvel. O que nós estamos com a vantagem para comprar? Por que é o momento de comprar? Nós estamos com um momento político-econômico tenso, né? Então isso
Selic alta, tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas mesmo assim o imóvel não baixa. Mas o mercado imobiliário, ele, como ele é um organismo vivo, ele tem um ciclo econômico que anda junto com o ciclo econômico da moeda, do dinheiro, mas ele tem o ciclo próprio. O mercado imobiliário tem 5 ciclos, mas fica pronto, só pode dizer uma coisa. Neste momento nós estamos no ciclo da super oferta. Por que é super oferta? Tem muito imóvel a mercado. E nós temos que aproveitar esse ato da super oferta, porque os imóveis não vão baixar. Eles podem dar dando uma segurada. Hora que a Selic baixar, baixou a Selic, os imóveis aumentam, porque aumenta a capacidade de compra. Quando baixar a Selic, Douglas, como aconteceu pelo período pandemia, os imóveis aumentaram 10%, 20%. A Selic no futuro vai baixar e os imóveis vão valorizar. Então agora é o momento ideal para a compra. E também é para venda, desde que você compre outro imóvel, faça outros investimentos. Porque esse ato desse ciclo econômico do mercado imobiliário chamado super oferta, ele vai fazer com que gere mais oferta e mais facilidade, que é o que nós viemos entregar aqui também. Então antes, você não conseguiria com facilidade dar um terreno seu conectado como entrada ou parte do pagamento de uma casa, agora você consegue. Antes você não conseguiria jogar para 6 a 12 meses, SAF e SAFRIM, a diferença de uma entrada, a diferença do pagamento do imóvel, agora você consegue. Agora é o momento. Quero frisar isso. O melhor momento para comprar imóvel é agora, nesse ciclo de super oferta. Por quê? Daqui a pouco vai ter um período curto chamado de retração e depois a gente vai voltar no ciclo que é o mais duradouro do mercado imobiliário, que é o da super demanda. Então vai ter muita gente comprando porque vai baixar a Selic, porque as coisas aconteceram, porque a economia volta a acontecer do país. O estado do Mato Grosso do Sul vai ser protagonista, está sendo protagonista no cenário nacional. E Sidrolândia, dentro das cidades do Mato Grosso do Sul, está entre as 5 com maior valorização imobiliária e maior rentabilidade em aluguel. Então o momento é para compra. E se você quer vender, não segure, venda e faça outro investimento. Aproveite a oportunidade de venda, flexibilize, aproveite esse ato, crie condições para que você venda o seu imóvel e invista no seu projeto ou invista em outros imóveis. Tem muita gente vendendo imóvel de 600 e comprando 2 de 300. Estou atendendo essa semana uma pessoa que a estratégia é essa. Comprar agora com essa flexibilidade, porque ano que vem já muda o cenário de novo. Dica de ouro para você, amigo internauta, hein? Então esse é o momento para comprar. Vamos comprar, vamos ir atrás, vamos investir, vamos investir. Eu acho que até um pouco também, isso faz muito sentido o que você está dizendo. Claro que você estuda muito, né, Marco? Está por dentro desses assuntos aí do mercado imobiliário, porque traz uma palavra que eu acho muito importante: segurança. A segurança é tudo, né? Quando a gente fala sobre finanças, né? Você tem aquela segurança. E o imóvel, ele faz isso, né? Que a pessoa que souber, né, aproveitar esse momento e conseguir, obviamente, com certeza vai ter muita segurança. Você estava falando sobre o ROI ali, eu te interrompi com outra pergunta. E agora, para esse investimento, o imóvel, o mercado imobiliário, ele possibilita isso. É o melhor escudo patrimonial. O que quer dizer escudo patrimonial? Você está seguro. Então, se tem um momento de recessão econômica, o seu imóvel não vai baixar, não vai desvalorizar. Ele vai continuar valorizando. E ele te dá poder de compra. Porque, Douglas, olha só como que o imóvel é o melhor investimento. Nós estamos falando de moradia, de merecimento, de upgrade, está tudo bem. Mas existe outra coisa. Está evoluindo muito o mercado imobiliário para alavancagem, para dar rentabilidade, retorno. O que eu quero dizer com isso? Hoje existe uma operação chamada Home Equity, que tem alguns bancos, e nós operamos isso, estamos operando essa semana 2 contratos disso, que nada mais é que você dar um imóvel seu como garantia e pegar o dinheiro no banco, mas é da mesma forma da aquisição. Então você pode colocar o seu imóvel, o seu, da sua família, lógico, você tem que ter a capacidade de pagamento, existe a estratégia, né? Mas você não precisa prestar conta do que você vai fazer com esse dinheiro. Pode ser para comprar outro imóvel, pode ser para saldar outra dívida, para liquidar outra dívida, pode ser para fazer investimentos, se você vai empreender. E por exemplo, se a pessoa tem um imóvel, não quitou esse imóvel, está pagando ainda. É possível também? É possível, Douglas. Antes você tinha que fazer um financiamento que quitasse o que você já tem e sobrasse o que a gente chama de moeda de troco. Agora não. Agora abriu essa possibilidade, nós estamos atendendo alguns empresários que estão em expansão, que estão com a visão
que nesse momento não é hora de apertar o cinto, é hora de apertar o pé no acelerador. Estão fazendo isso porque tem imóvel financiado de moradia, estão fazendo um novo contrato chamado Use Casa, Home Equity e pegando recursos para fazer investimento nos seus negócios. Certo. E se no caso a pessoa tem um imóvel, é financiado, mas ela quer outro imóvel, ela pode dar isso em garantia, dar o imóvel dela em garantia? Ela pode usar esse primeiro imóvel, fazer um novo contrato, pagar a parcela proporcional a este novo valor e comprar outro imóvel. Ela fica com 2 imóveis financiados. 2 imóveis, exatamente. Claro, tem que ter capacidade de pagamento. Tem que ter estratégia. Então a gente tem um cliente lá, um empresário que nessa semana está fazendo, a gente ajustou para ele e ele fez isso. Ele orçou a expansão do negócio dele em R$130 mil. E aí, como aprovou mais do que precisava, a gente sempre busca aprovar mais, ele fez o recálculo e ele vai pegar o dobro, vai ficar com a parcela muito baixa, vai continuar morando na casa, pagando o financiamento que ele já está programado para pagar, mas ele fez o estudo, ele é muito criterioso, que esse investimento no negócio dele vai não só pagar a parcela desse alavancagem que ele está fazendo, como vai pagar inclusive a parcela da casa dele, atual. Então é uma expansão. Então é o melhor negócio que você possa fazer, seja agora para compra ou seja até para alavancagem patrimonial, que essa é a alavancagem patrimonial. Os estudos dizem que a partir do 3º imóvel você já tem a liberdade financeira. Imagine você no dia de hoje está tomando um terreno na sua casa, está assistindo um jogo ou está dando uma caminhada e você recebe aquela notificaçãozinha que a gente adora, que é do Pix. Quando você recebe, está lá. Rendimento em aluguel da carteira, recebido aluguel daquele imóvel que você usou o seu outro imóvel para comprar ele e com esse novo aluguel sobra um aluguel inteiro para você. Esse é o caminho da liberdade. Por isso que é bom o crédito, né? Por isso que é bom o crédito. Maravilha. Por isso que é bom usar tudo que você pode usar em relação a imóvel, a crédito com imóvel, a financiamento de imóvel, aquisição, alavancagem. Tudo que você for precisar, com boa estratégia, assessorado por bons profissionais, você fazer. Maravilha. E lembrando que o Marco, às vezes, pessoal, você vai chegar lá na corretora, né? Na imobiliária, e aí às vezes você não vai encontrar o Marco, porque o Marco agora ele está num nível ali mais prime, né? Ele está mais, ele tá mais ali São Paulo, né? Tá ali nos grandes mercados, muito, né? Capitais e tal. E fazendo muita conexão, buscando investidores, né, aqui para nossa região, e isso é muito importante, esse trabalho. Mas a equipe do Marco Aurélio, lá, né, da imobiliária, é uma equipe extremamente capacitada. O pessoal também faz muitos cursos, né, aprende muito e com certeza vai dar um atendimento especializado, né, com o aval aqui do Marco Aurélio. Então não precisa necessariamente você falar com o Marco, você pode falar lá com as meninas que vão fazer esse atendimento, vão fazer esse acompanhamento e vão te acompanhar nessa jornada para você conquistar a sua casa própria ou o seu imóvel para você fazer o investimento, né, Marco? Exatamente, eu agradeço o comentário, essa observação, porque o que acontece? Eu não conseguiria sozinho você já não consegue nada. Eu não conseguiria alcançar e retribuir o grande número de pessoas que confiam nos nossos projetos, seus sonhos, nos procuram para os assessorar sozinho, porque eu sou apenas uma pessoa, né? Então, a equipe lá, as corretoras, são corretoras formadas de nível superior, isso é muito importante. Ambas, quando decidiram, fizeram que seriam corretoras também, entraram em um acordo, eu sugeri que fizesse de nível superior. Então, uma já formou, já está o Cresce atuando, outra terminou agora, já está estagiando, vai ter o Cresce. E não há nada que aconteça na imobiliária que eu não saiba. É como você disse, talvez a pessoa chega na ânsia de querer falar exclusivamente comigo, que eu estou mais à frente nas redes sociais e não consegue. Não é por um desmérito ou porque eu escolhi o que eu atendo, é porque a nossa agenda é bastante apertada, a gente trabalha muito com agendamento presencial, visita e muito digitalmente, porque as pessoas hoje priorizam mais digital por questão de tempo. Então hoje eu atendi até às 18 horas, eu tinha esse compromisso com você, que você me convidou para o podcast, e o meu último cliente eu atendi às 18 horas. Então assim, eu realmente atendo bastante, corrido. E elas também. E como você falou, eu realmente viajo com uma certa frequência para aperfeiçoar os processos, me aperfeiçoar profissionalmente e trazer para dentro da imobiliária isso. Hoje nós estamos com 2 consultorias na imobiliária. Hoje a gente estava com uma,
amanhã nós estamos com outro. Então nós estamos aprendendo junto, desenvolvendo juntos. Com a Elise, com a Letícia, com a Camila, que é a nossa gestora de tráfego e redes sociais. Só que nós somos um só lá, nós falamos a mesma língua. E também é bom você falar disso, que às vezes os vendedores deixam o imóvel lá na imobiliária, a gente faz o acordo do trabalho, e ele me pergunta uma coisa como se eu não estivesse sabendo. E não há nada acontecendo na imobiliária que eu não saiba, porque nós temos um sistema que é atualizado simultaneamente. Eu fiz um investimento alto em recurso e em tempo para ter essa plataforma, então eu sei o que está acontecendo, eu sei quantas visitas teve, quantos contatos teve, isso eu tenho triado. Então, e elas também, nós somos um só, então nós temos o mesmo método de trabalho, nós dividimos propósito. Você até comentou da minha esposa, o jeito que ela atua, então lá também isso é propósito. Como você tem seu propósito de ser um grande comunicador, como eu tenho um propósito de servir através das operações imobiliárias, das intermediações, é um propósito. E lá nós compartilhamos o mesmo propósito. E o nosso propósito é ter a maior distribuição possível, chegar mais, se conectar com mais pessoas possíveis e retribuir essa confiança que tem através dos resultados. Então, assim, a pessoa pode chegar na hora lá, não se atender naquele primeiro momento, ter que esperar um pouquinho ou até agendar para outro dia, porque realmente a gente tem uma alta demanda de atendimento. A gente não para, como diz, nem para tomar o rico tereré, cada um fica atendendo, mas a gente tem as reuniões periódicas, diárias e semanais, para que essas pessoas atendam. Mas eu peço que as pessoas tenham essa paciência e a mesma confiança que possam ter em mim, compartilhe com as pessoas que fazem parte da imobiliária, que são imobiliários. E a mesma confiança que tem na marca Negócios Imobiliários, na empresa, tenho, porque não há nada que seja omitido lá, não há nada que não esteja todo mundo sabendo e não há nada que alguém pense de forma diferente. Nós pensamos iguais, agimos iguais e seguimos. Aproveito então para mandar um grande abraço, um grande beijo para a Liz, que é a corretora, para a Letícia, que é a corretora estagiária, para a Camila, que é a nossa social media, quem faz nosso tráfego, nossos fluxos e que recebe primeiras pessoas, porque sem essas pessoas nada disso aconteceria. Com certeza, tá de parabéns aí, equipe. Mandar um abraço aqui pro Alex Rosa, pintor, né? Ah, o Alex é nosso cliente. Grande pintor Alex Rosa tá aqui junto com a gente, parabéns Marco, ótimas dicas. Vanessa Brito também. A Rose Arce, tenho que fazer um orçamento, quero financiar um novo imóvel. Ela complementa aqui, tenho 2 filhos, penso no futuro. Ele passa confiança e credibilidade, disse a Rose Arce. Obrigado, Rose. Obrigado pelo seu comentário, Rose. Conte conosco nesse momento tão importante e especial da sua vida. Manda lá seu direct, seu WhatsApp, seu Messenger, seu sinal de fumaça. Chegue lá na imobiliária. Com certeza nós vamos estar atendendo você com a atenção e exclusividade que você, seu projeto e seus filhos merecem. Lembrando que a imobiliária fica ali perto do Olinda, perto do Fórum, né, Marcos? Isso. Muito fácil, né? Muito fácil achar. A imobiliária na rua Targino Souza Barbosa, que é a mesma rua da Escola Olinda, passou ali a avenida, é a primeira à direita, é na mesma rua que o Fórum da cidade, é uma esquina antes da Pax Bom Jesus, então assim, é bem fácil as pessoas encontrarem, e as pessoas que estão passando pela cidade, que estão sua audiência ou que são novos, tiveram alguma dúvida, procura lá, marca Negócios Imobiliários, marca Imobiliário nas redes sociais, tem a localização, tem todas as nossas formas de contato e comunicação lá. Pessoal, estamos chegando aqui a 1 hora de bate-papo, já ao final aqui do nosso bate-papo com o corretor e empresário Marco Aurélio. E você que ainda não compartilhou ou não comentou, aproveita, a chance é agora, tá? A gente vai sortear dentro de instantes R$200 no Pix. Já pensou 200? Rapaz, então vai lá, compartilha, deixa aqui o seu comentário ou a sua pergunta e você já vai estar concorrendo, porque dentro de instantes a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo para você, amigo e amiga internauta. Marco, uma questão aqui que eu não poderia deixar de falar, que é muito importante, serve até de utilidade pública, né, que recentemente nós tivemos aqui denúncias aqui no nosso canal, aqui do WhatsApp do Noticidade, sobre golpes, né, envolvendo corretores de imóveis que na verdade são golpistas, né, não são corretores. E isso está acontecendo com frequência, né, nesse caso em específico, que a gente ainda está fazendo a apuração, né, essa pessoa, esse golpista enviou fotos, né, inclusive de casas sendo construídas, como se fosse ali na planta, né, já a construção começando, né, de imóveis aqui de Sidrolândia, ou seja, o golpista ou ele veio aqui ou ele conseguiu alguma pessoa que enviasse para ele essas fotos.
né, desses imóveis. E aí ele fez todo um projeto, toda uma preparação muito bonita, muito atrativa em questão de valores, mandou para algumas pessoas, né, solicitando a entrada que variou aí entre 15 e 30 mil reais. E essas pessoas acabaram então perdendo esse valor porque esses imóveis não era, né, dessa pessoa, não tinha nada a ver com o dono do imóvel e as pessoas fizeram a entrada, né, desse valor, né? E enfim, a pessoa acabou perdendo então porque sem o imóvel e também depois o contato ali bloqueia e a pessoa, enfim, acaba tomando aí um prejuízo, né? Porque não procurou o profissional qualificado. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, até para alertar a população a não cair em golpe, né, gente? Prestar bem atenção com quem você está fazendo negócio. Seja de casa, terreno, carro, enfim. Aluguel, qualquer coisa. Preste atenção. Né? Douglas, eu fico bastante triste ouvir isso aí, até porque a gente também ouve e recebe muitas, a pessoa chega lá e como que eu faço agora? Não tem mais o que fazer, infelizmente, eu não sei, Bel. Então é muito importante que quem vai procurar adquirir um imóvel, ou até mesmo vender um imóvel, tá, Douglas? Porque essa pessoa pode ser induzida ao erro até na venda, né? Por um golpista que vai pegar seu imóvel, documento do seu imóvel, vai falar que está vendendo valor, que faz um negócio e não vai concluir. Então procure os profissionais que estejam registrados no Cresce. Quando você vê alguém te oferecer uma coisa, pergunta imobiliária, pergunta qual que é o Cresce, entra lá no site do Cresce MS, vê se essa pessoa realmente é um profissional, se é o contato. Aqui nós temos o benefício de estar numa cidade pequena, então a maioria das pessoas que são corretores são conhecidas, você consegue acessar, confirma mesmo se essa pessoa, e principalmente imóvel na planta, não existe você, e até compra, não existe você dar sinal, dar dinheiro nenhum antes de contrato. É preciso que faça um contrato, que você cheque se tem RI, que é o registro imobiliário, ou seja, se aquele imóvel realmente existe, se o vendedor que está falando é aquela pessoa. Então, assim, não faça contrato verbal por WhatsApp, não dê sinal para não perder negócio, seja de compra, seja de aluguel, faça somente com um profissional adequado, com um profissional responsável, que você conheça, que você tenha acesso. Pergunte a opinião de outro profissional, caso você não conheça, mas principalmente, jamais, em hipótese alguma, dê sinal de negócio, entrada ou Pix para pessoas físicas, sem assinar contrato para segurar o negócio. Não faça isso, porque depois de uma vez feita não tem como voltar atrás, e o bom profissional ele vai te dar todo o lastro jurídico, documental, para garantir a operação que você está fazendo. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado também. Você quer vender, está na ânsia de vender, procura um corretor imobiliário, quer um valor no imóvel, a pessoa te diz que aquele imóvel você não é que não vale, valor é uma coisa, preço é aquilo que faz vender é outra coisa. Não vai conseguir vender por esse valor, o mercado não dá, e ele aceita, e às vezes você nem vê se ele é corretor mesmo ou não, ele vai pegar o documento da sua casa, pegar a foto e vai aplicar em golpe. E já pensou você passar o transtorno, a pessoa ir lá, bater na sua porta e comprou sua casa, você não entregou? Então tome muito cuidado, procure profissionais de responsabilidade. Aproveite também para fazer um alerta, você corretor iniciante, você que está começando, tome muito cuidado com o tipo de cliente que você está pegando, o tipo de imóvel. Vai estudar, vai se preparar. Pergunte para mim, pergunte para corretores mais experientes se é assim mesmo. Se você ainda tem uma limitação, uma dificuldade em contratos, procure um advogado para que possa fazer esse contrato, para que você dê segurança para quem está comprando e para quem está vendendo. Tome muito cuidado com ofertas tentadoras de remuneração, tome muito cuidado com facilidade, porque você pode também entrar num golpe. Pode, Douglas, ele pegar um imóvel, a pessoa não ser o dono, a pessoa pegar o dinheiro se não contrato, ir embora e deixar ele numa situação bem constrangedora. Porque quando a gente intermedia, você está sujeito, você está mexendo com patrimônio de terceiros e dinheiro, né? Então você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você entra também em golpe. E às vezes as coisas não são bem claras, bem resolvidas, bem contratados, bem pactuados, pode gerar problema. Então, se você tem pouca experiência ou se você não tem expertise em documentação, cartório, escritura, contrato, procure um advogado, procure o próprio cartório, peça instrução. Nessa jornada de 15 anos, eu não nasci sabendo, eu comecei sabendo e não tinha essa comunicação que tem hoje. Hoje em dia tem muito curso, gente. Se você quer ser bom corretor, vai procurar, vai fazer curso. Tem e-book, tem várias formas de você se aperfeiçoar.
Eu tive que aprender fazendo. Ia lá no cartório, perguntava, isso aqui tá certo, assim que funciona, como que faz isso? Ia lá perguntar para o advogado, como que faz isso? E aí você vai construindo o seu conhecimento, vai modulando em outros negócios e vai aprendendo. A gente nunca deixa de aprender. Por isso, como você falou, eu viajo bastante mesmo, atrás de conhecimento, atrás de aperfeiçoamento profissional, pessoal e como empreendedor imobiliário mesmo. Não quer dizer que você não vai errar nunca. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um advogado de um cliente que fez uma rescisão, concordou com a rescisão, depois alguém soprou aquela voz do mal no ouvido dele, achando que foi injusta a rescisão. Eu tive que ir lá explicar toda a jornada. Isso aconteceu há 2 anos. Eu poderia sequer nem ir, porque já passou 2 anos de uma rescisão já feita. Ele quis reaver, né? E na verdade ele nem mostrou para o advogado os documentos que eu fiz para ele, as rescisões, e achando que ainda deixou no ar que tinha algo escuso ou algo para receber. Então eu também passo por isso. Mas se você tem lastro jurídico e profissional, você não vai passar por isso, ou vai passar e não vai ter problemas maiores. Maravilha! Senhoras e senhores, Marco Aurélio de Mello, grande corretor, crescendo muito em Sidrolândia, cara jovem ainda, e aí com um futuro brilhante pela frente, né, de expansão, de crescimento, você e toda a sua equipe. É sempre muito bom fazer esse bate-papo contigo aqui, né, Marco? Daqui um dia a gente vai fazer outro ao vivo aí pelas ruas de Sidrolândia. Tenho certeza que a população também vai gostar, e eu recebo também muitos elogios porque a gente consegue levar informação, né? E a informação é tudo, né? Quando você está bem informado, você consegue tomar caminhos melhores, você ganha tempo com a informação. E às vezes as pessoas elas não procuram se informar, né? Elas vão assim meio que sem fundamento nenhum, né? E por isso que é bom então a gente trazer esse tipo de informação aqui, que claro, também é de utilidade pública. Marco, algo mais a acrescentar? O Noticidade aqui à sua disposição, sempre ao vivo. Douglas, mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Venho com muito prazer e me sinto honrado toda vez que você convidar, me convida. Quiser me convidar outro dia também novamente para falar acho importante falar sobre a atuação do corretor de imóveis, o profissional. Eu tive em Corumbá juntamente com os outros delegados do CRES. Para quem não sabe, eu sou um dos delegados do CRES da cidade. Delegado não é poder de polícia, tá? Que fique bem claro, senão é de delegação, você é delegado. Você ter uma delegação, você ser delegado a passar mais informações profissionais, prezar pela ética profissional, pela conduta dos profissionais e principalmente estar resguardando o mercado para que a sociedade não caia em golpe, para que a sociedade não seja enganada. É quase um fiscal, Marco? É praticamente um fiscal. A gente não usa muito poder de fiscalização, é mais de instrução mesmo, sabe? Porque é pesado essa questão fiscal, né? Como você vai fiscalizar o outro? Não tem tempo nem para nossas coisas quase. Mas é muito importante. Se quiser outro momento a gente fazer um podcast só sobre a atuação do corretor, como que ele deve proceder, para progredir, para aperfeiçoar, para apresentar um melhor trabalho, vai ser um prazer e uma honra, porque talvez, né, as pessoas não tenham tempo de conversar conosco pessoalmente, mas vão ver e vão estar absorvendo mais isso. Agradeço porque é uma forma também muito grande, Douglas, a oportunidade de conectar com as pessoas, porque como você falou, às vezes a pessoa não consegue falar comigo ou com alguma outras corretoras no telefone ou lá presencialmente, fica um pouco chateada ou fica achando que a gente não faz questão, e muito pelo contrário, a gente faz questão de todos e de tudo sim, né? Por isso que a gente quer aproveitar esse momento tão importante para entregar essa clareza, para se comunicar mais com as pessoas, para alcançar aquelas pessoas que por algum motivo ainda não nos procuraram ou não nos conectaram conosco e abrir essa possibilidade. Então, se você está interessado no financiamento imobiliário, clica lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, escreve simulação. Nós vamos fazer uma simulação para você, se você não tem tempo ou não quer ter imobiliária. Se você tem um terreno que quer dar como entrada, manda lá. Vai ser um prazer fazer a simulação. Peço só um pouquinho de paciência, porque tem dia que a gente recebe até 100 contatos no mesmo dia, então para a gente processar tudo isso, principalmente na segunda-feira e na terça. Tá bombando, hein? Demora um pouquinho, mas a gente quer chegar até as pessoas para que a gente possa cumprir nosso propósito, que é servir as pessoas dessa forma. Cada um de nós é designado por um propósito, nasce com um propósito, e eu sou grato a Deus e a minha família que sempre me apoiou, que eu encontrei essa profissão, essa forma de servir. O meu servir das pessoas que trabalham comigo é esse propósito de alcançar, de fazer parte dessa troca. É muito boa essa profissão mesmo, por isso que cada vez tem mais gente fazendo transição de carreira ou iniciando essa carreira, porque é uma troca que sempre dá um bom resultado. Dificilmente você vai entregar uma coisa ruim, você vai entregar uma chave, um dinheiro, um projeto, então é muito bom, é muito gratificante mesmo.
E nada disso seria possível sem o apoio da sociedade, sem a credibilidade que você e sua família nos dão ou nos darão em breve. Obrigado mais uma vez à Sociedade Estrolândia, à audiência, e muito obrigado a você, Douglas, porque eu fico muito feliz mesmo e honrado de poder estar aqui, de você compartilhar essa sua audiência tão grande, você compartilhar todas as informações e fazer que a gente possa se comunicar com mais clareza e alcançar o máximo de pessoas possível. Obrigado mesmo. Maravilha, eu que agradeço, Marco. Faltou o slogan, né? Como é que é o slogan lá? Marco Negócios Imobiliários, as melhores oportunidades tem a nossa marca. Aí sim, hein? Parabéns, Marco. Obrigado aí. Então siga lá, pessoal. Marco Negócios Imobiliários. Você vai com certeza ter sempre novidades lá no Instagram. Segue lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o nosso robozinho aqui já trabalhou. Já temos aí o nome do ganhador ou ganhadora. Tem aí, Lucas? Já tá tudo certo? Vanessa Brito. Vanessa Brito, que legal. Vanessa Brito acaba de faturar então R$200 no Pix. Tá, vamos deixar o contato aqui, você pode entrar em contato com a gente, Vanessa, só mandar lá o documento certinho, tá? Porque a gente também está falando de golpe aqui, não podemos cair em golpe, né? Então, manda certinho lá que a gente vai estar enviando para você ainda hoje esse Pix, tá bom? Vanessa, muito obrigado aí pela participação e obrigado a você também, lembrando que a gente sempre está fazendo lives aqui com sorteios para que você também participe com a gente, dê essa interatividade para a gente, que isso é muito bom aqui pro algoritmo e a gente vai crescendo, né? Cada dia, a cada seguidor, a cada curtida, a cada compartilhamento, isso é muito bom. A gente consegue também levar informação para a sociedade, ajudando, né, de alguma forma você que acompanha aqui o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Grande abraço. Massa, né?